Meus irmãos, graça e paz, é um prazer estar com vocês. Eu e o Alê somos grandes amigos, estudamos juntos no seminário. É um amigo e muito amigo meu, né? E é muito bom essa oportunidade que ele nos deu de poder trazer uma palavra para a igreja. E a igreja aí mora nos nossos corações, a igreja aí está em todas as nossas orações. Temos orado por vocês para que a graça do Senhor Jesus esteja sempre com vocês e que vocês continuem crescendo em maturidade diante de Cristo Jesus. Meus irmãos, desde dezembro do ano passado, nós e a nossa igreja aqui em Portugal, nós temos feito um caminho que os discípulos de Jesus fizeram depois que Cristo subiu aos céus, né? E o primeiro passo que os discípulos tiveram foi voltar no Antigo Testamento e começar a identificar Cristo Jesus. Por que isso? Porque aí que eles perceberam, né, o que a Bíblia inteira diz sobre Cristo Jesus. E o ponto principal que a gente quer reforçar hoje, Jesus Cristo é real. A obra que ele fez na cruz é real e Jesus Cristo não deixa dúvida nenhuma que ele cumpriu o seu papel, né? Então, nós voltamos ao Antigo Testamento e alguns textos são muito claros e objetivos, né, a respeito de Cristo, a respeito da obra de Cristo Jesus. E o texto que nós vamos meditar hoje, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia lá em Isaías 55. Pode abrir a sua Bíblia em Isaías 55 e eu vou pedir um favor para você. Deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar ao texto algumas vezes durante essa reflexão, tá bom? Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que a graça dele venha sobre as nossas vidas, tá bom? Então, enquanto você abre aí, vou esperar um pouquinho para você abrir sua Bíblia. E aí eu quero, antes de mais nada, esse texto, ele traz algumas perguntas, né? E antes de nós lermos o texto, eu gosto muito de trabalhar com perguntas, né? O texto, para mim, a Bíblia, ela me incomoda com as perguntas. E aqui eu costumo dizer para os irmãos aqui, né? O ser humano, ele não é movido de respostas, e sim as perguntas nos movem, né? As perguntas é que nos incomodam. São as perguntas que trazem uma inquietação na nossa alma, né? Uma inquietação na nossa vida, e é atrás dela que nós buscamos e almejamos uma resposta, né? Então, eu gosto de trabalhar muito com perguntas, porque nós somos constantemente afrontados, né? A Bíblia nos afronta para que nós possamos rever os nossos conceitos, as nossas atitudes. E uma das coisas que a gente tem batido muito aqui em Portugal, né, não só com a igreja, mas com todos que a gente conversa, é referente à intimidade com Deus. E algo que tem batido muito no nosso coração é que quando nós vemos Jesus Cristo falar do bom pastor, o bom pastor dá a vida pela ovelha, isso Cristo Jesus fez com excelência. Mas tem um detalhe nessa fala de Jesus que nos incomoda, né? O bom pastor fala com as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem o seu pastor e aí o acompanham. E é aqui que eu quero parar um pouco com os irmãos. A intimidade com Deus nos leva a reconhecer e saber quem Ele é, o que Ele está nos falando, o que está nos dizendo, porque se eu não tenho intimidade, eu não sei quem é Jesus. Como é que eu posso falar de Jesus se eu não tiver intimidade com Ele, se eu não tiver Ele como a minha prioridade de vida?
Se eu não ler a Bíblia, se eu não orar constantemente, eu nunca vou ter intimidade com Deus. Eu nunca vou reconhecer a voz desse pastor. E aí fica difícil, às vezes a gente quer uma resposta, Senhor, fala comigo, e o Senhor está falando e a gente não entende o que ele diz, por quê? Porque nós não temos intimidade com ele, não estamos entendendo o que ele está nos falando. E esse é o ponto que eu quero começar com os irmãos. E a minha pergunta inicial para você nesse instante do texto de Isaías 55 é: o que você tem colocado como prioridade na sua vida agora? Qual é a prioridade da sua vida? Vemos famílias entrando em conflitos constantes porque as prioridades são diferentes. Marido querendo fazer algo, a esposa querendo fazer outra coisa, e é aquele conflito porque as prioridades são diferentes, são distintas. E esse texto de Isaías nos apresenta algo que precisa ser prioridade na minha e na sua vida. Eu preciso conhecer Cristo Jesus, saber quem Ele é. Preciso reconhecer Ele através dos meus atos. Eu preciso apresentar Jesus com o meu caráter, com a minha vivência. É isso que eu quero que os irmãos reflitam, tá? E agora eu quero passar para o texto, tá bom? Isaías 55, vamos lá. Diz assim, a minha Bíblia é uma NVI, tá bom? É uma NVI. E eu gostaria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém. Este é o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão. E a introdução eu já dei, né? Nós temos que encontrar Cristo nessa passagem. Essa passagem precisa falar conosco. Eu quero que você olhe agora o seu versículo 1. Versículo 1 diz assim: venham.
Aqui, meus irmãos, precisamos identificar quem está nos convocando, quem está fazendo esse convite. E aqui é o Senhor quem nos convida. Ele nos convida para que possamos saciar a nossa sede. E a única coisa que sacia a nossa sede por completo é água. E é isso que o Senhor nos oferece. Ele não só oferece água, ele oferece águas. Ou seja, abundância de água. O Senhor nos oferece água. É aquilo que satisfaz a minha vida, a minha necessidade mais urgente. É a água que o Senhor nos oferece. E aqui, meus irmãos, se nós formos entender nas entrelinhas aqui, o que o Senhor está nos oferecendo é salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Vamos continuar? Olha mais para frente. Venham as águas, e águas que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Se eu não tenho dinheiro, é que nem a salvação em Cristo, meus irmãos, dinheiro nenhum compra. O meu esforço nada vale para alcançar essa salvação. Essa salvação, como a gente costuma dizer, é graça de Deus, algo que eu não mereço e Ele me concede. É disso que esse texto nos fala, a salvação é em Cristo Jesus. Eu e você, crentes em Cristo Jesus, temos isso conosco. O Senhor nos deu salvação em Cristo Jesus. E isso é um presente, é uma dádiva. Sabe por quê? Olha o que ele diz mais para frente. Venham, comprem vinho e leite, meus irmãos. O engraçado é que ele diz em comer, mas só me oferece líquido, né? Se nós formos ver qual a utilidade do vinho e do leite, nada mais é do que um alimento. E aqui se traduz como um alimento para mim e para a sua alma. O título desse capítulo na NVI vai estar como convite aos sedentos. Nós, antes de Cristo Jesus, na nossa vida, estávamos sedentos e não sabíamos com que iríamos saciar a nossa sede. Eu costumo brincar um pouco e dizer assim, né? Às vezes a gente quer saciar a nossa sede tomando uma Coca-Cola. E às vezes a gente toma Coca-Cola gelada, a princípio matou a minha e a sua sede. Mas se nós formos ver, ela não saciou, ela apenas deu uma enganada. Porque logo mais a gente vai falar assim, não, agora eu quero tomar água para saciar minha sede. Meus irmãos, o que o Senhor nos oferece é algo que não tem nada que supere e que possa substituir. A salvação em Cristo Jesus é algo que nos alcança e nos faz completo. A obra salvífica de Cristo naquela cruz e a sua ressurreição, ela foi perfeita e completa. Não precisou nenhum remendo, não precisou nenhum detalhe que ficou faltando. Jesus Cristo não teve que voltar e refazer algum ato que ficou imperfeito. Não. Deus aqui, através do seu profeta, o profeta Isaías, já diz que o que ele tem para oferecer aos sedentos é algo de primoroso. Não existe nada similar. Não tem nada que supere o que ele está nos oferecer. O que ele nos oferece é algo que dinheiro não compra, mas que sacia por completo a minha alma sedenta. Que sacia por completo a nossa ansiedade, os nossos desejos. Ele vem de encontro ao que eu preciso. Ela é perfeita e vem de encontro com a minha necessidade. Esse versículo 1 diz exatamente isso. As nossas necessidades são sanadas porque a obra salvífica de Cristo é perfeita. Então o versículo 1 não deixa dúvida nenhuma. A salvação em Cristo Jesus. É isso que esse texto nos apresenta. Se você é salvo em Cristo Jesus, você precisa ter a noção e a ideia do que isso representa. Se você não tem, você precisa conhecer esse Cristo. Mais para frente, no caminhar, a gente vai entender o que Ele supre nas nossas vidas. E nós que temos Cristo Jesus como Salvador, nós temos que ter a perfeita noção
do que a alma, do que o objetivo de Cristo Jesus com a salvação para as nossas vidas, o que ela tem que produzir em nós. O que eu preciso ter consciência que ela produz nas nossas vidas. Vamos continuar? Versículo 2, acompanha na sua Bíblia agora. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ponto. Aqui é o ponto que eu tinha chamado a atenção dos irmãos lá no comecinho, né? Qual é a minha, a sua prioridade? Quando o Senhor nos oferece a salvação em Cristo Jesus, isso, para mim e para você, tem que bastar, porque ela é completa, ela é perfeita. Eu não preciso mais buscar nada para suprir as minhas necessidades. É isso que esse texto está nos dizendo, meus irmãos. A água, o vinho e o leite são perfeitos e eficazes para cumprir o papel que o Senhor nos promete. A salvação, ela é perfeita na minha e na sua vida. Ela sana todas as nossas necessidades. Ele tira tudo o que nós precisamos. E aqui, meus irmãos, não confundam com aquilo que nós achamos que precisamos. Essa salvação é perfeita. E aqui é onde você tem colocado a sua prioridade. Porque, meus irmãos, se eu e você buscamos ou colocamos prioridade em outras coisas, com certeza o alvo, o objetivo da salvação em nossas vidas, ele fica meio que pendente. Mas não por parte de Cristo, e sim por nossa parte. Por quê? Porque eu ainda fico buscando algumas coisas, porque eu não tenho a efetiva consciência, ou eu não tenho percepção perfeita do ato de Cristo Jesus. Eu não posso ter dúvida nenhuma, meus irmãos. E aqui mais um detalhe. Lembra que eu disse para os irmãos sobre intimidade? Eu só consigo falar de alguém quando eu conheço perfeitamente. Eu só consigo entender salvação quando eu conheço o doador dessa salvação. Eu só sei falar, sentir essa salvação, reproduzir o que essa salvação faz na minha vida quando eu efetivamente conheço o doador dessa salvação. Eu não consigo falar de Cristo sem conhecer Cristo Jesus. Eu não consigo falar de salvação sem conhecer quem me doou essa salvação, meus irmãos. Ninguém comprou salvação. Ela foi uma dádiva de Deus através de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Se eu não tiver maturidade, intimidade, eu nunca vou ter percepção disso. Eu posso ter ideia do que é salvação. Eu posso ter a teoria do que é salvação. Mas o que eu estou dizendo não é isso. O que o texto está dizendo não é isso. Eu preciso deixar tudo isso de lado. Eu preciso ter a consciência plena. E aqui o Senhor vai falando conosco, porque Ele não quer apenas nos conduzir a este conhecimento. Ele quer que eu e você sejamos completos e plenos em Cristo Jesus, para que nós não precisemos buscar mais nada em lugar nenhum, porque não temos necessidade. Eu e você precisamos ter essa noção, meus irmãos. Vamos continuar? Então, o primeiro ponto do 2 é o que você tem colocado como prioridade. Dependendo do que você coloca como prioridade, meus irmãos, eu acabo ficando insatisfeito com as coisas e acabo não entendendo a obra salvífica de Cristo, ou o que é a importância e qual a importância dela. Vamos continuar? Ele diz assim: naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz. E aqui, meus irmãos, o Senhor começa a nos fazer um convite. O primeiro convite, ele falou: venham e bebam da água. Agora ele pede para que nós o escutemos. Continuação: escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Aqui, meus irmãos, o Senhor nos manda calar a boca e apenas ouvi-lo. Ouçam-me,
Será que nós temos paciência em ouvir o Senhor nos falar? O Senhor está nos oferecendo um banquete, meus irmãos. E muitas vezes eu não tenho paciência de ouvir que esse cardápio para mim ele é perfeito. Porque as minhas necessidades, ou as necessidades que eu acho que eu preciso, não combinam com isso que o Senhor está nos dizendo, meus irmãos. E isso é o que é o mais triste. Muitas vezes eu e você, como cristãos, exigimos algo que não vai saciar a nossa necessidade por completo. E por isso criamos prioridades que não são as prioridades de Deus. Por isso que nós gastamos tempo, trabalho, abdicamos de tempo precioso, fazendo outras coisas, buscando o nosso próprio deleite, quando na verdade o Senhor está nos dizendo que venham a Ele, escutem a Ele. Ele tem algo de precioso para mim e para você. Essa salvação que temos, meus irmãos. Vamos continuar? Olha o versículo 3. Deem-me ouvidos e venham a mim. Aqui o Senhor nos convida a escutar a Ele novamente. Só que agora deem-me ouvidos. Ou seja, tenha atenção naquilo que eu vou continuar a falar com vocês. Deem-me ouvidos, o Senhor quer de nós total atenção. Não nos quer distraído com nada. Nada pode tirar a nossa atenção deste Senhor. E aí Ele manda virmos a Ele, irmos até Ele. Por quê? Porque o Senhor nos quer oferecer uma aliança, meus irmãos. E é aqui que nós entramos. Se você for ver, os judeus acreditam que a salvação só veio para eles. E esse texto aqui já deixa muito claro que essa salvação veio para todos. Nós estamos aqui, meus irmãos. Se você tem alguma dúvida da salvação em Cristo Jesus, não tenha. Ele morreu por mim e por você também. Esse versículo 3 deixa muito claro isso. Dê atenção ao Senhor. Prioridade no que Ele diz. Tá bom? Vamos continuar. E aqui, meus irmãos, lembra que eu disse para os irmãos no comecinho? Encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento? Olha esse versículo 5. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhes concedeu esplendor. Aqui é Cristo Jesus, meus irmãos. É aquele que une as nações, é aquele que deu a continuidade no legado de Davi. O Senhor promete a Davi algo de eterno, um reino eterno. Esse reino eterno não era de Davi, era de Cristo Jesus. Aqui está muito claro. Não tem nome de Cristo Jesus, mas esse é Jesus. Mais um texto que nos fala sobre Cristo Jesus. E é nisso que os discípulos se apegaram. Puxa vida, Jesus Cristo estava sendo citado o tempo todo no Antigo Testamento. E nós nunca o enxergamos. Esse texto de Isaías 55, meus irmãos, é um convite que a salvação é real, ela é perfeita, ela é plena. Cristo é real, Ele existe. E é Ele que molda o nosso caráter. Vamos continuar? Versículo 6, meus irmãos, olha agora. Esse versículo aqui é muito profundo. Diz assim: busquem o Senhor enquanto se é possível ou é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Meus irmãos, este versículo nada mais é do que o meu coração inteiramente entregue ao Senhor. O movimento do meu coração, com todas as suas afeições e expressões em direção ao Senhor. É dessa forma que o Senhor quer o seu coração. Um coração totalmente devoto a Ele. Um coração totalmente carente dEle, necessitado dEle. Porque quando eu vou em direção ao Senhor com meu coração inteiramente entregue a Ele, eu posso gozar da sua comunhão, compartilhar da sua salvação, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, quando o meu coração está devoto ao Senhor,
Quando meu coração está entregue ao Senhor, eu declaro a Ele que eu sou o íntimo dEle. E é aqui que pega a nossa intimidade com Deus. Quando eu acredito que o meu coração é um órgão que eu preciso dEle, e o Senhor quer que o nosso coração seja entregue a Ele. Esse versículo diz exatamente isso. O meu coração, quando ele está confiado a mim, eu às vezes alimento com coisas que não agradam a Deus. Agora, quando o meu coração é entregue inteiramente a Deus, é aí que o meu coração transborda dele. É aí que o meu coração se enche de intimidade dele. E aqui vai uma perguntinha, né? Se você não é casado, com certeza namora ou namorou ou está noivo. E aí uma pergunta afetiva, né? Quem não está namorando, com certeza não vai entender um pouco disso, mas esse é o exemplo que eu queria dar para os irmãos, né? Quando você conhece alguém, né? Eu costumo brincar um pouco, né? Eu chamo da minha costelinha. Minha esposa é minha costelinha, né? E aí, quando eu encontrei a minha esposa, eu disse: não, meu coração é teu. Quando eu abro as portas do meu coração, eu abro as portas à intimidade. Eu quero compartilhar da minha intimidade com essa pessoa. Não tem cristianismo sem entrega do coração, meus irmãos. Não tem cristianismo sem eu entregar o meu coração efetivamente, completamente. Porque senão, meus irmãos, nunca vai haver intimidade entre nós e Deus, entre eu e Cristo. O meu coração precisa estar liberado para esse sentimento. Vocês com certeza já ouviram alguém que se machucou em algum relacionamento afetivo. Com certeza ele fala assim: não, agora quando eu conhecer alguém eu vou devagar, não vou entregar meu coração, porque dói demais. Meus irmãos, temos essa dúvida com Cristo Jesus. E isso é o que me entristece muitas vezes. Eu não posso ter dúvida nenhuma em entregar meu coração, meus sentimentos, a minha devoção total a Ele. Porque senão eu sempre digo: Senhor, eu não quero a sua intimidade. E aí quem padece disso é você, porque quando nós pedimos alguma coisa a Deus e por intermédio de Cristo Jesus, e Ele está falando conosco e eu não escuto porque eu não tenho intimidade nenhuma com Ele. Se vocês são casados, se vocês namoram, vocês têm intimidade. Você já imaginou algum relacionamento afetivo sem intimidade nenhuma? Você imagina você com seu cônjuge, ou com a sua namorada, ou com a sua noiva, sem intimidade nenhuma. Até nos relacionamentos dentro da nossa casa, da nossa família, muitas vezes nós temos uma certa intimidade. Meus irmãos, existem cristãos que se fecham para a intimidade com Cristo Jesus. É isso que eu tenho batido muito na tecla aqui em Portugal, com os nossos irmãos. Eu preciso ter intimidade com esse Cristo. Esse Cristo não pode ser somente um nome, ele precisa ser íntimo meu. Ele precisa saber o que eu faço, onde eu vou, como eu estou. Eu preciso falar para ele: Senhor, hoje eu não estou bem. Eu preciso do Senhor para o Senhor me ajudar. Eu não sei o que eu tenho, mas eu não estou bem. E isso só o meu coração pode fazer isso. Mas eu preciso abrir mão dele. É isso que esse versículo nos fala. O meu coração precisa estar disponível ao Senhor. Eu não posso ter a mínima guarda dele, eu não posso ter um pedaço dele, um quarto dele. Não posso. Senão não tem intimidade perfeita. Senão eu nunca vou conhecer esse Cristo perfeitamente. Vamos continuar, meus irmãos? Continuando aí. Versículo 7, meus irmãos. E esse versículo 7 eu só quero partir para o final dele. O Senhor nos convida ao seu perdão. Volte-se, pois, a Ele que dá de bom grado o seu perdão. E aqui, meus irmãos, é um perdão geral, é um perdão de pecado, é um perdão que eu e você precisamos constantemente, precisamos pedir perdão.
O Senhor nos convoca a esse sentimento, né? O Senhor é misericordioso. Aqui o ponto é que o Senhor é misericordioso e galardoador. Ele é o que dá um perdão. Eu preciso confiar nele. E essa palavra perdão, ela pesa tanto nas nossas vidas. Eu preciso perdoar. Não tem muito que nós possamos falar sobre esse versículo. O Senhor está pronto a nos perdoar. Isso é fato. Mas eu preciso reconhecer as minhas falhas e requerer dele meu perdão. E também, meus irmãos, podemos levar também as pessoas que magoamos e que precisamos pedir perdão, também as pessoas que nos magoam, que muitas vezes nós somos tão orgulhosos e não concedemos esse perdão. Aqui é uma reflexão esse versículo. Vamos continuar? E aqui eu quero saltar para o 8 e para o 9, meus irmãos. Sei que já tem um tempinho, mas eu queria terminar logo com os irmãos para não deixar muito longo essa nossa reflexão. E aqui, meus irmãos, depois da prioridade que o Senhor nos pede, e a gente vem trabalhando um pouco sobre intimidade, sobre reconhecer, ouvir a voz, prestar atenção. Olha o que o Senhor nos diz no 8 e no 9. Olha na sua Bíblia aí. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se eu não tenho intimidade com Cristo, eu nunca vou conhecer os pensamentos dele para mim. Se eu não tenho intimidade com ele, a minha vontade sempre vai querer passar na frente da vontade de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, qual será a vontade de Deus para a minha vida? E aí você fica tentando adivinhar, né? Puxa vida, será que a vontade de Deus é que eu seja pastor, que eu seja... E a gente tenta fazer algo que muitas vezes nos incomoda. E a gente acaba não correspondendo a isso. E a gente acaba deixando a nossa vontade superar a vontade de Deus. Mas aqui, meus irmãos, o que eu quero bater na tecla com os irmãos é que, para eu conhecer os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, e saber que os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos, só vou fazer isso quando eu tiver intimidade com ele. Quando eu compartilhar com ele intimidade. Não tem como eu querer saber o pensamento, as vontades, os desejos do Senhor para mim e para a sua vida sem ter intimidade com ele. E aqui, meus irmãos, é oração e Bíblia. Vamos ver mais um pouquinho mais para baixo que o Senhor fala mais um pouco conosco. Mas aqui, meus irmãos, ponto pacífico. Como está o meu e o seu relacionamento com Deus? Para conhecer os pensamentos dele, a vontade dele para a minha vida. Essa é a nossa grande dúvida, esse é o grande problema do ser humano, né? Eu quero ter os meus sonhos, meus planos realizados, mas o conflito é, e se essa é a vontade de Deus ou não? Muitas vezes fazemos sabe o quê? Ah não, vou fazer isso e não quero nem saber se é a vontade de Deus ou não. Eu sonhei em fazer isso minha vida inteira e por que não vou fazê-lo agora? Precisamos avaliar a nossa condição e nossa forma de vida, meus irmãos. Não tem como ser cristão sem ter intimidade. Costumo dizer para os irmãos que cristão significa pequeno Cristo. Será que eu e você somos pequenos Cristos nas nossas vontades? Será que eu e você somos pequenos Cristos nos desejos que temos? Ou esses desejos entram em conflito com as vontades de Cristo Jesus para mim e para a sua vida? Precisamos alinhar. Precisamos deixar os nossos sonhos alinhados à vontade de Deus, aos desígnios de Cristo para mim e para você. Senão teremos conflitos. Vamos continuar, meus irmãos? E aqui agora,
O Senhor agora nos faz um convite a mais. Olha o versículo 10 e o versículo 11 na sua Bíblia. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Aí, meus irmãos, o versículo 11 completa o que nós estamos falando até agora. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É essa palavra, meus irmãos, que produz resultado nas nossas vidas. Não é a palavra que eu determino. Não é a palavra que eu digo. Essa palavra é a palavra de Deus. Se nós formos ver todas as palavras usadas por Cristo, todas elas tinham base bíblica. Ele não disse nada da sua vontade, não disse nada do seu desejo, ele disse apenas, reproduziu tudo o que a Bíblia vem dizendo todo o tempo. Ele não entra em confronto nenhum, meus irmãos, e é aqui o ponto que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho intimidade com Cristo Jesus, eu nunca vou entrar em confronto com Ele. Porque eu vou ceder à vontade dele sobre a minha, e aí vai ser plena satisfação minha, porque eu terei convicção que estou fazendo a vontade de Deus. Este problema nós não teremos mais, porque a palavra dele está dentro de mim e de você. Essa palavra que como chuva e neve não volta vazia, essa é a palavra de Deus, essa é a salvação que ele nos oferece. Ele não tem meia verdade com essa salvação, meus irmãos. Eu não sou salvo agora e dali um pouco por ter errado, o Senhor fala, não, agora eu vou tirar a salvação de vocês. Não. Essa palavra dele é poderosa. O desejo, o plano dele é perfeito. Não tem como essa palavra entrar em contradição na minha e na sua vida. Essa palavra que ele diz, essa palavra tem poder na minha e na sua vida, meus irmãos. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com eu falar e a minha palavra, nada. A minha palavra é vã filosofia. Nada, não serve de nada. O que eu e você precisamos é estar baseados nessa palavra. E é essa palavra que sustenta a nossa vida. Essa palavra que sustenta o nosso caráter de cristão. Essa palavra que molda o meu e o seu caráter. Essa palavra que transforma vidas. Às vezes, meus irmãos, eu falo com os irmãos aqui, né, com os nossos irmãos, nossos queridos, amados aqui, que eu sou meio reticente com algumas coisas. E algumas vezes a gente escuta a pessoa, não, a pessoa ali mudou, foi transformada. Eu tenho um pouco pé atrás com isso quando eu escuto, porque eu acredito em transformação. Mas através dessa palavra. Essa palavra tem poder de transformar. Aqui, meus irmãos, o Senhor nos põe de prontidão. E quem está de prontidão não pode vacilar em nenhum detalhe. A salvação, ela é perfeita. Não tem preço. Não pode ser adquirida com dinheiro nenhum. Nem com os reais do Brasil, e nem com euros da Europa, nem com o dólar dos Estados Unidos. Essa salvação, ela teve um preço. E esse preço, dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Teve preço de sangue. Cristo Jesus padeceu por essa salvação. Para quê? Para que essa palavra fosse cada vez mais poderosa na minha e na sua vida. Jesus Cristo morreu porque essa salvação é plena, perfeita, eficaz. Ela não pode produzir dúvida no meu e no seu coração. Esse texto todo nos diz isso. Se eu tenho intimidade com o Senhor, eu nunca vou ter dúvida de quem Ele é na minha vida. Mesmo quando eu passe por um deserto, necessitando de água no deserto, esse Cristo sempre vai ser a nossa
fonte de água viva. Mesmo passando por problemas, situações, nós nunca estaremos sozinhos neste deserto. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso ter intimidade. Para saber reconhecer, conhecer e saber entender que Ele está conosco. Porque quando eu não tenho intimidade, eu digo que estou passando por um deserto sozinho. É triste quando um cristão diz isso. Quando eu digo que eu passo por um deserto sozinho, eu não sei quem Cristo é. Eu preciso conhecer esse Cristo efetivamente. Sabe por quê? Olha o finalzinho. Versículo 11 e 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. O que este mundo tanto pede, o que este mundo tanto almeja, o Senhor nos oferece gratuitamente. Basta que o meu coração esteja intimamente ligado a Ele, que eu conheça plenamente e perfeitamente o Senhor. E vocês só vamos conhecer esse Senhor quando essa Bíblia estiver no nosso coração. Quando eu orar demais, sempre, constantemente, quando eu tiver intimidade com esse Cristo. Essa condução em paz é algo que este mundo não conhece. E que eu e você temos como passar por isso. Experimentar, comprovar e efetivamente ter nas nossas vidas essa paz que o Senhor nos oferece. Vamos continuar? Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. Todas as árvores do campo baterão palmas. Não estou batendo palma para mim, não. Efetivamente, é o ato de Cristo Jesus. A salvação dele nos trouxe paz com Deus. Não tenho mais dívida perante Deus por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Nós não temos mais dívida nenhuma com Ele. Ele não está nos cobrando mais nada. Além de pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta, nos oferecer algo gratuitamente, que sacia por completo a minha, a sua necessidade, Ele nos oferece a paz que este mundo não conhece. E que muitas vezes eu e você não sabemos como ela é, porque não tem intimidade com Ele. Eu só sei dizer que o deserto é ruim, é árido, traz-me sofrimento demais. Mas o Senhor nos oferece a paz dele. Posso sofrer aflições, mas o que Cristo nos manda é que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu este mundo. Essa é a minha e a sua confiança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse será em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Se você tem dúvida que esse texto fala de Cristo, esse final fala do reino eterno de Cristo Jesus. Ou seja, se você tem dúvida de Cristo Jesus na sua vida, não tenha. Se você não conhece esse Cristo, é esse Cristo que nós estamos oferecendo. Ele pode dar, não aquilo que você quer, mas aquilo que o seu coração necessita. É esse Cristo que nós precisamos conhecer. Não aquele Cristo que me dá o presente que eu quero, mas o que Ele me dá é o que me satisfaz. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Queria orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por este momento que pudemos refletir na Tua Palavra. Obrigado por esta igreja, ó Deus, obrigado por todos, ó Pai, que estão aí. Esteja capacitando, fortalecendo e principalmente, Pai, trazendo maturidade a cada um deles, ó Deus. Que eles possam, em nome de Jesus, crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas, e o mais importante, ó Pai, que eles possam ter intimidade contigo, que eles possam reconhecer a voz do bom pastor, para que eles não sejam enganados, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar nesta igreja. Abençoe a vida do pastor Alexandre, ó Deus, grande amigo meu. Que o Senhor fortaleça, capacite, ó Pai. Usa o teu filho para conduzir o povo que é teu.
que ele possa, em nome de Jesus, ó Pai, assim como conheço o coração dele, ó Pai, disponível a Ti, que ele possa, em nome de Jesus, levar esse povo, ó Pai, a ter o coração inteiramente devoto a Ti, que ele possa ter um coração totalmente disponível a Ti, que ele possa levar este povo, em nome de Jesus, a um pleno relacionamento contigo, experimentar tudo que o Senhor tem e que nos oferece gratuitamente, ó Pai, mas que não tem nada a ver com as nossas vontades, os nossos desejos, não tem nada com alimentar o nosso ego e sim mortificar os nossos desejos, transformar o nosso caráter, para que possamos transpirar Cristo Jesus, possamos ter atitudes de Cristo Jesus no nosso dia a dia, para que possamos ver Cristo Jesus através de nós, atuando na vida das pessoas. Este mundo está tão carente, ó Pai. As pessoas estão sedentas e não sabem do que. Mas nós temos, ó Pai, algo que supra as necessidades por completo de cada um. Que nós possamos despertar para este momento. Em falar de Cristo. Oferecer essa salvação, ó Pai, que é plena. É confortante tê-la, ó Deus. E andar com este Cristo Jesus, com o Cristo Jesus que nos salvou, é mais do que maravilhoso. É ter confiança e segurança nessa caminhada. E como a tua palavra mesmo diz, ó Pai, Ele nos conduzirá em paz. A paz que esse mundo tanto almeja, o Senhor nos oferece. Que nós possamos oferecer a este mundo também tão caótico, ó Deus, a paz que excede todo e qualquer entendimento. Ser com todos, ó Pai, abençoe a todos em nome de Jesus. Que todos possam ser fortalecidos. Abençoe cada família, ó Deus. Abençoe as necessidades mais emergentes, mais urgentes, ó Deus. Que o Senhor possa socorrê-los, ó Pai, em nome de Jesus. Sabemos, ó Pai, que o mundo inteiro tem padecido de fome, a doença, ó Pai, que tem assolado este planeta. Pai, confiamos em Ti e cremos em Ti. Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada família, ó Deus, cada membro de família. Cuide dos relacionamentos internos entre família, mas principalmente que eles possam se virar a Ti e ter um relacionamento íntimo contigo. Abençoe-os, ó Pai, é tudo isso que eu te peço, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos, amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ale, obrigado pela oportunidade, meu irmão, meu amigo. Cara, que saudade de dar um abraço em você, velho. Que o Senhor continue abençoando a vida de você, a vida da Rose, do Samuca, e com certeza tá grandão aí. Quando eu vi ele, tá bem pequeno. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amo demais essa igreja, amo demais vocês. Tá bom? Que o Senhor continue cuidando de vocês. E eu peço um favor, orem por nós aqui em Portugal. Nós estamos na área metropolitana do Porto, nós estamos precisamente numa freguesia, que aí seria um bairro chamado Alfena. Tá bom? Nós estamos aqui em Valongo, distrito do Porto. É um pouco diferente aí do Brasil, mas é a mesma coisa, tá bom? Precisamos ganhar Portugal para Cristo Jesus. Esse povo aqui se esqueceu de quem é Jesus Cristo. Parece piada que eu estou falando, parece algo assim... não tenho nem palavra para dizer, mas meus irmãos, muitas pessoas aqui não sabem quem é Jesus Cristo. E muitas pessoas têm sofrido de males, aqui se sofre muito de depressão. Orem por Portugal, orem por nós, que o Senhor possa usar nossas vidas e a vida dos pastores aqui em Portugal, para que a palavra dele seja levada aos quatro cantos deste continente. Que Cristo Jesus seja conhecido e seja íntimo de todos. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Deus abençoe e guarde. Que a graça do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até logo, meus irmãos. Deus abençoe.